Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O que é o papo de hoje, né? O que a gente vai conversar um pouco aqui? Eu trouxe aqui um exemplo, né, prático, para a gente destrinchar e vocês conseguirem visualizar esse raciocínio, né? Criar essa linha de raciocínio, tá ok? Por que eu escolhi esse tema, na verdade? Primeira coisa, a grande maioria de vocês aí que já atua no mercado como personal trainer ou trabalham com prescrição de exercícios aí em diversas modalidades, ou você que ainda é estudante, está vendo disciplinas na graduação e já faz estágio, né? A grande maioria aí, eu não vou colocar 100%, mas a grande maioria já teve ou terá ou tem contato com a musculação, né? Então, assim, se a gente buscar na história da musculação, é uma das mais antigas aí na prescrição de treinos, né? Então, existem inúmeros estudos na área e que nos dão essa abordagem científica em que eu consigo prescrever com fundamento. Porque eu sempre vou bater nessa tecla com vocês. Se você simplesmente reproduz o que o outro faz, o que você viu na internet, o que você viu na mídia, sem saber o que você está fazendo, para mim você é apenas um mero reprodutor. Você não raciocina. Meio pesada essa frase, né? Mas é exatamente isso. Não tem esse raciocínio para a escolha correta para obter o resultado esperado ali com o seu aluno. Então, é para isso que eu juntei todas essas informações aí e estou destrinchando aí ao longo dessas 10 lives. E por que eu escolhi esse tema, né? Eu vejo muitos profissionais atuando aí no mercado sem, primeiro, não faz uma avaliação. Quando faz uma avaliação, essa avaliação só é feita quando o aluno começa. Depois eu não tenho uma reavaliação. Eu vejo muito isso. E isso, pessoal, é desde a minha época de estagiária em academia. E olha que isso faz um tempinho já. Esse ano eu completo 16 anos de formada. E eu comecei meu estágio, eu estava no 5º período da graduação. Então, é um ciclo vicioso aí, e só que o mercado, gente, o mercado está totalmente diferente do que 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, não se tinha esse tanto de academia e esse tanto de profissional igual tem hoje. Então, a nossa concorrência, ela está muito grande. Agora, o que me faz não ter medo da concorrência é o meu diferencial. E o que é o meu diferencial? Qual que é a minha capacidade que vai chamar mais a atenção, né? Eu acho que diferencial é a palavra mais apropriada aqui. O meu diferencial que vai chamar mais a atenção daquele determinado aluno, daquele determinado, né, possível aluno ali, que vai se tornar meu cliente. Por que ele vai me escolher e não escolher o meu colega de profissão? Eu tenho que ter alguma coisa de diferente. Se eu for igual a todo mundo, para ele não faz diferença. Então, eu vejo diferencial a partir do momento que você tem um raciocínio integrado. Então, quando você tem esse raciocínio integrado e busca todo esse conhecimento, né, ao longo aí de todos esses anos e que continua diariamente, porque conhecimento, gente, é todo dia que você investe nisso. Você precisa investir um tempo do seu dia, colocar isso na sua rotina, para adquirir conhecimento. Porque isso faz diferença, isso vai lhe tornar diferente e vai fazer de você
um profissional valorizado e referência. Então, você não vai se preocupar com os outros, porque você tem diferencial. Então, quando eu escolhi essa questão da periodização na musculação, porque eu vejo muitos profissionais e falo também pelos meus alunos que quando se fala a palavra periodização, só se pensa em treinamento de alto rendimento. E aí ninguém faz periodização no dia a dia aí com seus alunos, ninguém prescreve, ninguém monta um planejamento com seus alunos para atingir aquela meta, para atingir aqueles objetivos que ele quer, quando ele começa com você. Então, eu falei assim, gente, tem que desmistificar isso. Afinal de contas, eu trabalho com prescrição. Eu é que entendo disso. Então, eu preciso saber periodizar. Então, a periodização que a gente aprende aí no treinamento esportivo, a gente traz ela para o nosso dia a dia de trabalho, para o meu aluno que quer emagrecimento, para o meu aluno que quer hipertrofia, para o meu aluno que quer melhorar potência, força, para o meu aluno que quer qualidade de vida. Então, todos eles, eu preciso periodizar, eu preciso planejar. Mas muita gente não sabe fazer isso. Mas não sabe por quê? Não consegue criar esse raciocínio. Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui são exatamente os princípios do treinamento. E eu vou falar deles dentro da musculação. Então, eu vou citar os princípios, vou falar um pouco sobre eles para vocês exatamente conseguirem desenvolver esse raciocínio integrado, né? Para a gente interligar. E uma situação aqui de um estudo de caso. Como que eu montaria um treino, né? Periodizando aí ao longo de 6 meses para esse meu aluno. Então, para eu pensar, tomar a decisão de o que eu vou fazer com ele, então eu já vou falar o que é esse aluno para vocês começarem a pensar junto comigo, tá? Então, o que a gente tem? Eu tenho um aluno, homem, 28 anos, tá? Então, eu fiz a avaliação dele completa, analisei todos os parâmetros, desde antropométricos, de resistência, de força, cardio, respiratório, analisei tudo. Então, eu tenho uma avaliação completa dele. E ele tem como objetivo hipertrofia muscular. Só que ele é um indivíduo sedentário. Agora que ele está iniciando uma prática de atividade sistematizada, um contato com a musculação. Então, eu já preciso começar a pensar nesse indivíduo na situação em que ele está. Sedentário, homem, 28 anos, saudável, não tem nenhuma patologia. Então, eu estou trazendo um exemplo simples, porque eu quero mostrar o básico aqui para vocês. Porque quando a gente entende o básico, a gente consegue progredir para o complexo. Tá ok? Então, quais são os princípios do treinamento aí para serem lembrados sempre? Individualidade biológica é o primeiro que vem à cabeça, né? Mas muito profissional não respeita esse princípio. Monta o mesmo treino para todo mundo. Eu tenho 5 alunos, os 5 fazem o mesmo treino. Como assim? Cada um tem um objetivo diferente. Cada um tem a sua individualidade, tem as suas variáveis individuais. Então, não tem como. Princípio da adaptação. Não adianta eu querer começar um treinamento sem passar por esse processo de adaptação. Aí a gente começa a pensar numa série de coisas que eu vou falar de um por um aqui, para mostrar como que se cria esse raciocínio.
Sobrecarga. Princípio da interdependência, volume e intensidade. Muita gente mistura isso tudo e não sabe em que momento que está trabalhando com volume, em que momento que está trabalhando com intensidade, e vira uma salada de frutas e fica esse negócio só aleatório. E não é aleatório, gente. Por isso que a sua hora-aula tem que ser valorizada, porque isso dá trabalho. A partir do momento que você raciocina, isso dá trabalho. E muito. Não é verdade? Princípio da continuidade, especificidade, variabilidade e ondulação de cargas, que é um tipo, né, dentro da periodização, e tem também a considerada dentro do treinamento de força, o trabalho o clássico, né, que trabalha ali inicialmente com grandes volumes, depois diminui volume e aumenta a intensidade. Já o de ondulação de cargas, você, ao longo do treinamento ali, da periodização, você trabalha com momentos de volume e de intensidade ali, alternando, por isso que é chamado de ondulatório. Então, o primeiro princípio, né, que todo mundo fala assim, tem que respeitar a individualidade biológica. Mas por que eu preciso respeitar a individualidade biológica? Cada indivíduo é único. Então, se eu trabalho com um treinamento personalizado, eu preciso personalizar o treino desse indivíduo para ele. Não é verdade? Então, eu preciso pensar que esse indivíduo é único. E parar, gente, com isso de fazer igual para todo mundo. Não é assim que funciona. Aí alguém pode estar perguntando, mas e para quem trabalha com personal em grupo? Né? Tem gente que atende aí 3 alunos, tem gente que atende 2 alunos, acontece muito com casal, né? Treinar juntos. Então, o personal, ele tem que levar em consideração as individualidades de ambos. Ele vai atender 2 em um horário só, mas ele vai ter 2 planejamentos diferentes. Afinal de contas, um casal, um homem ou uma mulher, eles vão ter os mesmos objetivos? Podem até ter, mas as respostas fisiológicas são diferentes, né? Eu já conversei com vocês aqui, para quem está acompanhando, quem não acompanhou, eu já falei, eu já até disponibilizei, né, essa live falando sobre hipertrofia na mulher. Eu disponibilizei essa live, está no meu feed, está no canal do YouTube, é só você assistir, tá? Exatamente mostrando as principais diferenças. E aí eu preciso levar isso em consideração, tá ok? Princípio da sobrecarga. Gente, progressão. Progressão. Isso, falando aqui em treinamento de força, né, em treinamento resistido, musculação, em que o meu objetivo aqui, né, que eu estou explicando todos os princípios, vou falar das abordagens fisiológicas para vocês criarem junto comigo esse raciocínio integrado para esse exemplo que eu trouxe aqui. Homem, 28 anos, com objetivo de hipertrofia sedentário, tá? Mas vocês aí podem pensar nos seus alunos que vocês trabalham com eles hoje. Vocês levam em consideração o princípio da sobrecarga? O que é o princípio da sobrecarga? É exatamente o quê? A carga de treinamento, ela deve evoluir com o tempo do programa de treinamento. Progressão, gente. Não adianta eu querer começar com esse aluno hoje, fazendo um trabalho de força, de potência, ou já entrar na hipertrofia, sendo que ele não tem resistência muscular nenhuma. Ele é sedentário. Como que eu já vou iniciar um trabalho de hipertrofia com ele? Não, precisa ser progressivo para gerar
adaptações. Lembra do princípio da adaptação? E que adaptações são essas? Adaptações fisiológicas que o treinamento vai trazer. Então, eu estou pensando para esse aluno aí uma periodização por 6 meses. Eu posso pensar por 1 ano? Posso. Claro que eu posso. Só que o meu exemplo aqui eu fiz para 6 meses, porque a gente não... Senão a gente vai ficar muito tempo aqui, né? E eu não quero me estender muito para ser mais objetiva com vocês. Mas em outro momento a gente pode discutir isso de novo, tá? Então, olha só. Esse autor aqui, ó, olha o ano, 1956, 1989. Então, isso não é de agora. Uma coisa que eu falo é o seguinte, gente, o básico não sai de moda. O básico você não erra. Então, esse povo aí que fica inventando firulas aí, com treinamento, né? Vocês podem chamar do que vocês quiserem, macaquice, invenção, o que vocês quiserem. Se tiver fundamento, ok. Tem fundamento, tem embasamento, tem uma análise fisiológica de acordo? Provoca as adaptações necessárias? Ok. Agora, simplesmente por inventar só para o sujeito sair cansado, isso para mim não é treinamento. Isso não é prescrição, tá? Então, aqui, ó, é um gráfico de 1956 que mostra exatamente essa progressão, né? A progressão aí com o incremento da carga ao longo dos dias de treinamento. E a gente observa isso muito facilmente com os nossos alunos. Então, olha só, princípio da interdependência, volume e intensidade. É uma balança, gente. Volume e intensidade. Quando você aumenta um, o outro diminui. E vice-versa. Então, quando eu tenho um aumento aqui de volume, consequentemente, ocorre uma redução na intensidade. Como que eu vou trabalhar com volume alto, falando de musculação, já que eu estou falando de musculação aqui com vocês, com uma intensidade lá em cima? E aí, quando eu diminuo o volume, eu aumento a intensidade. Esse é o princípio da interdependência, volume e intensidade. Princípio da continuidade. Eu acho que esse é o mais difícil da gente manter aí com os nossos alunos. Porque isso, na verdade, né, gente, eu falo o seguinte, cada um personal e o aluno, cada um tem 50% de parcela. Só que o personal, ele tem que dar o seu 150%. Por que que ele tem que dar o seu 150% dos 50%? Porque ele sempre tem que superar as expectativas do aluno. No dia que você começar a pensar dessa forma, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar para você. No dia que você pensar que você vai dar 150% dos seus 50%, eu tenho certeza que você vai alavancar. Então, o que que acontece? O que que é o princípio da continuidade? Eu preciso ter ali uma continuidade no treinamento, uma certa frequência no treinamento. E aí, esse aluno meu, que é o meu exemplo aqui, que quer hipertrofia, ele vai treinar 4 vezes por semana. E aí, só para abrir um parênteses aqui, aliado a uma alimentação de acordo, né? Porque a gente sabe que esse casamento ele tem que acontecer, seja para emagrecimento, seja para hipertrofia, seja para qualidade de vida, seja para qualquer fim. A alimentação ela tem que estar de acordo, que tem muita coisa envolvida aí. E aí, quando eu falo de princípio da continuidade, vejam só,
As adaptações fisiológicas, esse gráfico eu gosto muito dele, ele é clássico, do livro de Fisiologia do Exercício do McArdle. Quem aí foi estudante de educação física, que é estudante de educação física, já viu esse gráfico, eu acredito que sim, se não a grande maioria de vocês. E o treinamento, ele é capaz de provocar diversas adaptações. Adaptações neuromusculares, adaptações neurohumorais, adaptações cardiopulmonares e por aí vai, né? Então, aqui, ó, a gente tem uma série de adaptações sendo exemplificado aqui, com a duração do treinamento, certo? E aí, o que acontece? Quando eu tenho a parada, ou seja, a interrupção desse treinamento, né, por algum período, depois o indivíduo retorna, ou ele para de treinar, ocorre o chamado destreinamento. E é muito ingrato, gente. Infelizmente, é muito ingrato. Então, vamos supor que o indivíduo aí treinou ao longo de 1 ano. E por algum motivo, ele teve que parar aí, ficou 4 semanas a 8 semanas sem treinar. Parou com tudo. Essas adaptações, né, fisiológicas aqui, de enzimas aeróbicas, potencial oxidativo de fibra de contração, das fibras de contração rápida, glicogênio, VO2 máximo, aumento dos capilares sanguíneos, tudo isso vai ser reduzido. E aí, vocês podem, né, já estar pensando aí, mas quando o indivíduo volta a treinar, né, passado aí 4 semanas, vamos supor, ele teve essa perda, mas quando ele volta a treinar, ele tem aquela chamada, pensando no músculo, a memória muscular. Todo mundo, né, conhece muito esse termo. E o que seria essa memória muscular? É aquela fase do treinamento neuromuscular, né, em que os ganhos iniciais ali nas primeiras 8 semanas de treinamento, eles são mais a nível neural e não nível de hipertrofia muscular. Então, é essa porção aí, que é essa memória muscular. Mas ele teve uma redução no volume muscular dele, com o destreinamento. Isso acontece também com capacidade cardiorrespiratória, VO2 máximo, por exemplo. Quem fica aí, está acostumado a fazer aeróbico, né? Um exemplo, né, do nosso dia a dia aí. Quem treina corrida ou natação, passa aí 4 semanas sem treinar, quando volta para readaptar, leva um tempo, porque houve perdas. Então, o princípio da continuidade, ele entra aí, tá? O princípio da especificidade. As adaptações induzidas pelo treinamento, elas são específicas. Por isso, você não pode ser generalista. Entende? Grupos musculares trabalhados. Você precisa ser específico. Quer aumento de massa muscular de forma geral? Você vai ter que trabalhar de forma geral. Quer aumento de massa muscular específico para membros inferiores, por exemplo, ou para membros superiores? Você vai ter que ser específico. Cinemática correspondente. O movimento, gente. O movimento ali articular. O movimento que se é necessário fazer para desenvolver aquela tensão. Então, eu preciso levar esses movimentos específicos. Mesmo regime de trabalho e duração da contração semelhante. Duração da contração semelhante. De que eu estou falando, gente? Tipos de fibra muscular. Se eu quero hipertrofia, quais fibras que eu tenho que priorizar? Fibras de contração rápida.
Mas se no início da minha periodização eu vou trabalhar com resistência muscular localizada, eu tenho que ativar fibra de contração lenta para preparar as fibras de contração rápida. Mesmo porque o meu substrato energético predominante vai ser diferente. Então, tudo isso tem que estar aliado para você ter resultado com o seu aluno. Ele quer hipertrofia em 6 meses. Então, por isso que eu montei em 6 meses. No caso, o meu aluno, né? Princípio da variabilidade. Gente, quantos profissionais eu já vi e vejo até hoje prescrevendo treinos que a pessoa, o aluno, o cliente, fica com o mesmo treino 6 meses, 1 ano, sem mudar o método, sem mudar os exercícios. Como que ela vai ter resultado, gente? No início, ela vai ter uma resposta. Quando ela começou, né? Se eu pegar esse aluno meu aqui, sedentário, qualquer coisa que eu fizer com ele inicialmente, ele vai ter uma resposta, porque ele era sedentário. Só que vai chegar num momento em que eu preciso utilizar variabilidade. E aí eu quero te chamar a atenção com relação a uma coisa. Variabilidade, gente, não é ficar trocando exercício toda semana. Não é isso. Por que que eu tô falando isso? Porque eu vi há pouco tempo agora alguns profissionais falando sobre isso. E aí eu saio totalmente dessa questão da adaptação. Todos os princípios, eles estão o quê? Interligados. Então, não é simplesmente eu chegar amanhã, de manhã, para treinar meu aluno, hoje você vai fazer esse. Aí, no dia seguinte, ou, no caso, meu aluno vai fazer 4 dias da semana, ele vai fazer segunda, terça, quinta e sexta. Ele vai folgar na quarta-feira. Só que na quarta ele vai fazer um cardio, um aeróbio. Então, mas o treino de musculação dele, ele vai folgar na quarta. E aí, eu vou, no dia seguinte, falar assim, hoje a gente vai fazer isso, isso e isso. Isso não é periodizar. Isso não é planejar. Isso não é prescrever. Isso é inventar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas também, eu não posso ficar com o mesmo treino durante os 6 meses. Tá certo? E por último, que é o princípio da ondulação. O que é o princípio da ondulação das cargas? No decorrer do treinamento, então, ao longo aí desses 6 meses, que é a minha proposta aqui, o meu exemplo, né? Gente, isso é um exemplo, tá bom? Que isso fique muito claro. Do treinamento, o atleta ele deve experimentar o quê? Uma variação de volume e intensidade ao longo do treinamento, que resulte em estímulos mais fortes ou mais brandos, mais tênues. Então, o princípio da ondulação é esse gráficozinho aqui, ó, clássico, em que eu tenho momentos de volume e momentos de intensidade. Alto volume, intensidade. Volume, intensidade. Então, esse princípio da ondulação, eu preciso colocá-lo dentro da minha periodização. Então, toda vez que você for montar um treino para o seu aluno, você precisa pensar em todos eles, não apenas na individualidade biológica e na progressão de sobrecarga, né, no princípio da sobrecarga. Você tem que levar em consideração a ondulação das cargas, em consideração especificidade, em consideração adaptação, em consideração volume e intensidade. E principalmente, gente, as variáveis do indivíduo. Porque eu tenho os princípios do treinamento, mas eu tenho as variáveis do indivíduo. Se for com mulher, é de um jeito. Se ela tiver um período menstrual, é de um jeito.
Se for com homens, é de outro jeito. As respostas fisiológicas vão acontecer a partir do momento em que você fizer a intervenção correta. Então, qual que é a resposta que esse meu aluno ele quer? Ele quer hipertrofia muscular, ok? Então, o meu exemplo está aqui, ó. Deixei até descrito para vocês visualizarem e ficar mais fácil, tá? Homem, 28 anos, sedentário, quer hipertrofia muscular, frequência 4 vezes por semana, e eu montei uma periodização para ele com esse objetivo. Eu disse que ele é saudável, né? Aqui, como foco é a periodização na musculação, mas eu montei para esse meu aluno um treino completo. Então, ele tem um treino aeróbio também, um treino cardio também. Porque eu fiz uma avaliação completa com ele e eu sei que se eu melhorar o VO2 máximo dele, consequentemente, eu melhoro os ganhos de hipertrofia. Se eu melhorar o VO2 máximo dele, eu melhoro a mobilização de gorduras. Então, eu vou fazer isso com ele também. Dentro do meu treinamento tem isso. Mas eu trouxe aqui bem pontual, bem específico para vocês, um exemplo de uma periodização de 6 meses para esse aluno que quer hipertrofia. Então, olha só, como que eu elaborei? Levando em consideração todos os princípios que eu acabei de revisar aqui com vocês. Resistência muscular localizada vai ser a primeira coisa que eu vou trabalhar com ele. Por quê? Porque ele é sedentário, ele não teve contato com musculação em nenhum momento da vida dele. Quantos casos aparecem dessa forma para a gente? Não é verdade? Então, ele não tem nem condicionamento cardiorrespiratório, também ele não tem, porque ele é sedentário, né? Afinal de contas. Então, primeiro, eu vou trabalhar uma resistência muscular localizada com ele. Durante 3 a 4 semanas. Ele vai treinar 4 vezes por semana, tá? E a média aí da hora-aula é em torno aí de 50 minutos, né? Do treino específico. Mais 1 hora, né? No total de 1 hora de aula aí, 60 minutos. Normalmente é assim, né, gente? Tem profissionais aí, tem personal trainers aí que trabalham com um pouquinho mais, outros com um pouquinho menos. Aí você tem que adaptar a sua proposta de trabalho, ok? Aqui o meu exemplo é para 60 minutos. Depois de trabalhar resistência muscular localizada, porque eu quero, gente, aí eu vou lá na fisiologia neuromuscular. Eu quero provocar ali aquela resposta neural dos ganhos ali de força inicial, entre ali 4 semanas a 8 semanas, com resposta neural. Porque aí eu vou ativar unidades motoras que vão trabalhar específico para isso. Então, vão ativar ali fibras de contração lenta e fibras de contração rápida AB, né? Tipo 2 AB, que tem características tanto oxidativas quanto glicolíticas. Depois de 4 semanas, eu vou fazer já um treino com ele de hipertrofia. E aí eu vou trabalhar a hipertrofia com ele durante 5 a 6 semanas. Por quê? Porque ele já teve aquela adaptação de resistência muscular localizada. E tudo, gente, ao longo da periodização, isso aqui é um planejamento. Só que esse planejamento, ele pode sofrer adaptações ao longo do processo. Vai que seu aluno precisa viajar, e aí você tem que rever isso aqui. Né? Vai que ele sofre um acidente, aí tem que ficar parado um tempo. Então, você vai levar isso em consideração. Aqui eu estou, não é engessado, é isso que eu quero dizer,
Não é engessado. E isso aqui é um exemplo básico, tá, gente? Básico. Hipertrofia de 5 a 6 semanas. Depois eu vou trabalhar com ele força. Durante 2 semanas. Vou fazer um treino com ele de força. Depois eu volto a trabalhar hipertrofia, ao princípio da ondulação. Força, eu vou trabalhar com intensidade mais alta e um volume mais baixo. Depois eu trabalho com ele novamente, 5 a 6 semanas, hipertrofia. O que eu fiz ao trabalhar resistência muscular localizada, depois hipertrofia, força e voltei na hipertrofia? Quando eu trabalhei força ali, que eu aumentei a intensidade e diminui o volume, que tipo de adaptação fisiológica que eu estou querendo provocar ali nesse aluno? Recrutamento de mais unidades motoras. Fibras de contração rápida. Para quê? Para potencializar o aumento do volume muscular dele no treino de hipertrofia muscular. Então, é um aumento ali da intensidade e depois eu vou voltar para a hipertrofia, que é o objetivo dele. E aí eu vou trabalhar 5 a 6 semanas ainda a hipertrofia, depois eu vou fazer um trabalho de potência. Tudo isso que eu coloquei aqui, gente, olha só, resistência muscular localizada, hipertrofia, força e potência, são tipos de força. Tá? Quando vocês, né, quando a gente estuda lá na fisiologia humana, contração muscular, mecanismo de contração muscular, e depois eu vejo os tipos de fibra muscular, e aí eu vejo as ações musculares na fisiologia do exercício, e aí você vai ver isso de novo na cinesiologia, você vai ver isso de novo quando você faz a disciplina de treinamento resistido ou musculação, aí em cada base curricular, né, de cada instituição de ensino tem uma nomenclatura diferente, mas os princípios são os mesmos. Então, ao trabalhar potência é o quê, gente? Intensidade alta com velocidade. Eu vou desenvolver potência. Então, é gerar força com velocidade. Por quê? Assim, eu vou gerar um estímulo diferente para aquela musculatura que eu quero hipertrofia. E aí eu volto com mais 6 a 8 semanas de hipertrofia. E nisso eu faço os 6 meses. Periodizado. Isso é periodização. Então, eu ainda trouxe aqui para vocês. Eu peguei um exercício, tá, gente? Porque se eu fosse esmiuçar um treino inteiro, eu acho que a gente ia ficar aqui uns 3 dias, né? Mas, olha só, veja bem. Então, eu peguei aqui o meu início, resistência muscular localizada. Então, eu vou trabalhar durante 4 semanas com esse meu aluno, certo? Então, eu vou montar um treino A para ele, que é uma ficha única, né? Que a gente fala. Isso, gente, varia de uma região para outra, nomenclatura, tá? O que eu sempre digo é o seguinte: você tem que padronizar. Então, se você trabalha como personal trainer, ou se você trabalha, né, no salão de musculação, você precisa ter um padrão ali de nomes, de exercícios, né, das máquinas, de aparelhos, de acessórios. Então, isso é nomenclatura. Você padronizando e seguindo essa linha, tá tudo certo. Só que anatomia não muda, fisiologia não muda, cinesiologia não muda, treinamento não muda. Tá ok? Então, talvez eu fale um nome aqui de um exercício que na sua região, na sua cidade, é diferente da minha. Tá ok? Então, nossa, quase que eu entornei minha caneca de água aqui. Então,
Isso é ao vivo, tá, gente? É por isso. No meu treino A, na minha ficha A de resistência muscular localizada, eu vou montar um treino aí de 8 a 10 exercícios, né? Pode variar um pouquinho. Eu gosto de trabalhar com 8, tá, gente? Mas eu coloquei essa margem aí, porque depende muito do tempo aí que você vai trabalhar de forma específica. 2 séries, tá? De 8 a 10 exercícios. Aí eu peguei aqui, antes de eu falar do exercício em si que eu escolhi um exercício para peitoral, tá bom? Eu não coloquei todos aqui, só para exemplificar. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, a ficha A, né, no treino único, durante 2 semanas, porque a minha proposta aqui são 4 semanas. Durante 2 semanas, a primeira semana eu vou fazer 2 séries, com 8 a 10 exercícios, e aí, gente, método de treino, né? Que eu não vou esmiuçar método de treino aqui agora, a gente pode fazer um outro momento aí, uma outra live para discutir isso, né? Para bater um papo sobre isso. Mas métodos de treino na musculação, para eu trabalhar resistência muscular localizada, vai ser em torno aí de quê? 12 repetições, 14 repetições, tá ok? Na segunda semana, eu vou subir para 3 séries. Tá ok? Na terceira semana, eu vou ter um treino AB, porque ele faz 4 dias na semana. Na primeira semana, no caso aí, a terceira semana, a primeira semana do AB, ele vai fazer 2 séries e na última semana, 3 séries. Aí você pode estar me perguntando, mas aí regrediu, né? Passou aqui de 3 para 2 séries. Espera aí que eu explico o raciocínio aqui. Então, eu peguei um exercício para peitoral. Então, no primeiro momento, ele vai trabalhar, né? Eu vou pensar aí no músculo peitoral. E ele vai fazer, na primeira semana aqui, minha seta, 2 séries de supino convergente. Talvez aí na sua cidade você conheça como supino máquina. Aqui, né, eu conheço como supino convergente, que é pode ser o sentado, né? Tem a máquina sentada e tem em decúbito dorsal, deitado também, tá? É a máquina de musculação, tá? Supino convergente. O que eu estou priorizando aí? Nessa parte do músculo, né? Qual porção muscular que eu estou priorizando? Ixi, peraí que eu apertei alguma coisa aqui, gente. Só um minuto. Eu vou priorizar, no caso, a porção mais lateral do peitoral. O peitoral maior. Porção lateral por quê, gente? Porque eu sempre tenho que ter em mente o quê? Posição anatômica. Posição medial, lateral, né? Mais próximo aqui do membro, tá ok? Então, na posição mais medial do peitoral, eu vou priorizar com supino convergente. Então, na primeira semana, ele vai fazer 2 séries apenas. Na segunda semana, ele vai fazer 3 séries. Na terceira semana, eu volto para 2 séries, só que eu acrescento mais um exercício para peitoral. Que eu coloquei aqui o crucifixo inclinado, que vai dar mais ênfase aos feixes musculares do peitoral superiores ou clavicular. Então, eu vou trabalhar 2 séries, só que eu estou fazendo 2 exercícios para peitoral, com ênfase em porções musculares ali do peitoral diferentes. E isso vai me dar o quê? 4 séries. E aí, na quarta semana de resistência muscular localizada, eu mantenho os 2 exercícios para peitoral, só que agora eu vou fazer 3 séries. O que vai dar o quê? 3 séries de cada, o que vai dar 6 séries. Então, tá vendo que eu aumentei o volume e a intensidade aí ondulando isso.
Isso aqui, gente, eu trouxe para vocês um exemplo básico, simples, que se você sentar e raciocinar, você consegue fazer tudo isso com todos os exercícios que você montar no treino, que tem uma lógica, tem um fundamento para atingir as respostas fisiológicas que você quer ali para o seu aluno. Com os objetivos dele, que são o quê? No meu caso aqui, o meu aluno quer hipertrofia muscular. E aí, depois de 4 semanas, eu vou começar a fazer um treino para ele de hipertrofia. Eu posso alterar esses exercícios mantendo a atividade naquela porção muscular? Posso. É interessante eu alterar esse estímulo? Sim, variabilidade. Mas desde que tenha uma sequência lógica, planejada. Aí você consegue obter resultados significativos, né, com o seu aluno. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma maneira simples, porque já me perguntaram, eu posso fazer, isso foi uma pergunta, tá? Professora, eu posso fazer periodização com aluno iniciante? A minha resposta foi, deve, e foi com esse tom. Tem que se fazer, gente, é com todos. E aí a questão de você avaliar no início, você reavaliar para ver se o seu treinamento está funcionando, porque eu montei essa periodização. Aí eu faço uma reavaliação no meio do caminho ali, vamos supor ali, eu fiz o treino, o período ali de treino de resistência muscular, depois eu faço a hipertrofia e reavalio esse aluno para ver se a minha proposta ali, meu planejamento está dando certo. Porque se eu observar que tem alguma coisa fora, eu consigo readaptar. Aliado à alimentação. Se ele mudar o padrão alimentar dele, eu tenho que readaptar o treino dele também. Entendem? Isso, gente, isso é raciocínio físico integrado. Isso é você buscar os seus conhecimentos básicos, aplicar na sua prática. Afinal de contas, é para isso que a gente é contratado, né? E aí eu volto a bater na tecla. Não seja um reprodutor de exercício, de modelo de treinamento, modelos prontos. Crie, raciocine, que o resultado ele vem. E eu estou falando, gente, não apenas resultado do seu aluno, o resultado que você quer. Porque o seu aluno, ele tem um objetivo, e você tem outro para ele. E aí, eu vejo tantos profissionais falando isso, né? Sempre que a grama do vizinho é mais verde, mas não sai de cima do muro para fazer as coisas mudarem. E sempre culpa um aluno. Ah, como que eu faço para o meu aluno ter mais frequência, para ele alimentar direito? Dê os seus 150%. É o que eu te falo. Tá? Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez, me dá um pouquinho do tempo de vocês para eu compartilhar um pouco da minha experiência e ajudá-lo no seu dia a dia aí, na sua vida profissional, na sua futura vida profissional, para quem ainda é estudante. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.